começar aqui, como é que foi a sua primeira experiência lá, fazendo leitura? Estava nervoso? Na realidade agora foi a segunda, né? Mas foi tranquilo. Não, a primeira que eu... A lista das 7. agora foi a pra valer, né? Mas Foi foi legal, bem. foi tranquilo. Então vamos iniciar nosso encontro aqui. Hoje nós vamos refletir sobre a missa de domingo, que ela versa, né, ela fala sobre a família. E no dia do Senhor nós lembramos, no dia do Senhor e no dia dos pais, nós lembramos que o próprio Pai nos ofereceu a Jesus Cristo, seu Filho único, para nos guiar. Assim, hoje, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos lembrar, fazer memória da glória do Pai. Glória ao Pai, ao Filho, e ao e ao Espírito Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Amém. Queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Ai, caramba. Não, é quinta-feira agora. Eu tenho que fazer a oração dos fiéis para a equipe da pastoral familiar, viu? Na quinta-feira. Mas nessa quinta, não. É nessa quinta, não é? Eles encerram... Ela... Não, vai iniciar no domingo. Inicia no domingo? Não termina no domingo? Hoje eu conversei... Domingo às 18 horas, aí encerra dia 18. O 17. Tá. Então ela inicia agora, essa quinta. É no domingo. Essa quinta não é o início do grupo. Não, na quinta-feira... é o encerramento. O encerramento é na outra quinta. A missa acho que dele é na outra quinta. 17, né? É dia 17. Termina. Tá. Então eu estava confundindo já. Ainda bem que tem secretários para isso, né? Ô, Lelê. Corrigir os erros da gente. Você paga mal, mas não colabora, tá vendo? E a gente não... Se um falha, todo mundo falha junto. Hoje eu conversei com a Terezinha. Eu também achava que era quinta. Ela falou que não é no domingo, na missa dos pais, das 18 horas. Porque sábado agora vai ser o casamento comunitário ou é no outro sábado? Não, é no outro sábado. É no outro sábado. É depois que encerra a Semana da Família. Vai ser dia 19. Na realidade, essa semana começa no domingo. É uma semana da família. Ela teria que terminar no domingo, né? Aí no domingo, dia 19, é o casamento comunitário. Não, no sábado. No sábado. Não, é no dia sábado. 19. É no sábado. Domingo é 20. Isso, é. Quer dizer, na realidade, a semana começa no domingo e termina no sábado, tá certo. Que vai encerrar a Semana da Família mesmo é o casamento comunitário. Isso. São 9 casamentos. 9 casórios. Existe. Vamos lá, gente, começar? Quem faz a primeira leitura? Você deu o folheto para o Matheus? Dei. Então, quer fazer, Matheus? Pode ser. Vamos lá. Você, exatamente. Os caçulas têm o privilégio aqui. Proclamação do Evangelho. Não, é a primeira leitura. Primeira leitura. Primeira leitura. Não se adiante, número 6 do folheto aí. Procura o número 6. É que ele já queria... Ele está dando uma de carnão, quer pegar logo a leitura mais longa. Você vai na sequência, igual na missa. Não me lembro para você. Naqueles dias, ao chegar no Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: sai e permaneça sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, vem um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo,
mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. Graças a Deus. Faço a leitura? Leitura da Pode. carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. De todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E gritavam de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo lhe estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E aí, gente, o que nós temos aí de pensamento em cima da primeira leitura? Eu fiz um resuminho aqui, né? Nosso encontro com Deus não se dá na turbulência da vida e nem em teofanias, né? Ele acontece na calmaria da nossa alma, né? No silêncio da oração. No contato com Deus. O que mais que a gente pode levantar aí na primeira leitura? Vamos, moçada. Ele também tem o símbolo, né, do fogo. Não sei se também a gente pode pensar no livro do Apocalipse também. Por que no livro do Apocalipse, Neide? Oi? Quando fala passando, eu vejo assim mais através mais
por conta dos símbolos, né? Porque o livro de Apocalipse, ele é muito simbólico, né? E aqui a gente passa, né? Mas não, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E o fogo ouviu um murmúrio, uma leve brisa. Vamos pensar um pouquinho, antes de mais nada, qual é a situação de Elias aqui? O que aconteceu para ele chegar nessa situação? Ele matou, porque se você for ler o texto inteiro, ele ia ser morto, né? Ele mandou matar os profetas que defendiam a idolatria de Baal, não é isso? Isso. Ele matou a espada, parte dos Exatamente. profetas, e com o apoio de outros seguidores dele, mataram o restante dos profetas de Baal. Ele Exatamente. se sentiu sujo. Ele se sentiu um pecador. Ele se sentiu um homem, como é que se fala? Tão ruim quanto aqueles que ele havia matado. E também com medo também, né, Zacarias? Que o rei lá queria mandar Mas matar até ele. aí, pensa bem, ele foge, ele mata e foge. Tá? Ele está sozinho numa caverna, num monte pouco conhecido, né? O Monte Horebe, que Exatamente. não se sabe exatamente aonde fica, mas é considerado também o Monte Carmelo, o Monte do Carmo. E lá ele está, vamos dizer assim, escondido. O que mais que tem de chave aí? Se a gente olhar esse texto, uma perguntinha. Vocês conseguem ligar essas manifestações a outros textos teofânicos, outras manifestações de Deus? Elias e Moisés no monte. Jesus também no monte, né? Até eu tenho aqui, ó, a oração no monte próximo de Deus. Lá por lá foi Elias, né? Jesus e Moisés. Referem-se ao mesmo monte. A gente está aqui está fazendo uma alusão, José está fazendo uma ligação com a missa da semana passada, da transfiguração, onde você tem a manifestação de Deus através de Moisés, que representa a lei, de Elias, que representa os profetas, e de Jesus, que representa a nova aliança. Né? E o que mais a gente tem simbólico nesse. Vamos aprender a desmontar o texto para a gente olhar pedacinho por pedacinho. Até assim, em cima, pelo que eu entendi, em cima dessas manifestações, tipo, Deus estava em todas elas, só ele que não percebeu, né? Pelo que eu entendi. Só ele que não viu. Tá, então Mateus colocou aqui para nós o que? A onipresença de Deus em todas as manifestações. Isso. A gente Obrigado. até pode colocar esse fato como com uma certa realidade. Mas a gente pode pensar também de uma forma um pouquinho diferente. E eu falei, vamos desmontar o texto. O que a gente tem nesse texto? Ele se refere a outros textos. Vocês conseguem perceber essas Tem a manifestações em outros questão lugares? também, tem essa questão também da vergonha, que o Elias estava com vergonha. Aí ele cobriu o rosto com um manto. Ele estava com vergonha, legal. Qual outro Ele personagem? cobre o rosto porque ele não pode encarar Deus, não é isso? Sim, esse é um dos pontos. Mas ele foge para uma caverna exatamente por vergonha dos fatos que ele fez. Se a gente pega a vergonha, qual foi outro personagem bíblico que se apresentou envergonhado na face de Deus? Calma, gente, um só de cada vez, senão vai virar confusão. Ninguém vai entender o nome. Tem que pensar, né, Zacarias? Nós não temos seu cérebro. É tão simples.
Assim, eu não tenho certeza, né? Mas Maria Madalena, um caso? Não. Não? Não. Por que você se escondeu de mim? Porque eu estava nu. Adão, E quem te Adão falou e que Eva. você estava nu? Adão e Eva, verdade. Adão e Eva. Percebem? A vergonha lá da criação, do pecado original. Elias se sentiu como Adão, envergonhado da presença de Deus pelo pecado que ele havia cometido. Certo? Sim. Então ele entra na gruta. E uma gruta? Onde vai ter gruta na história da Bíblia? Zacarias. Hum. Não, Zacarias foi no templo. Zacarias, pai de João Batista, foi num templo. No Mas nós templo. vamos ter o Eu relato confundi. do nascimento de Jesus numa gruta, e nós vamos ter manifestações do povo de Deus que eles se alojavam também em grutas. Moisés, quando foge, encontra a futura esposa, ele encontra ela num poço, um povo nômade. Mas provavelmente eles faziam uso de grutas também para se alojar. Então você tem um paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento na questão da gruta. Um outro detalhe muito importante. Ele passou lá quanto tempo? Então, quando é que chegou na gruta? O que aconteceu com ele na gruta? Era À noite. a noite, a presença das trevas, a presença da impossibilidade de você se defender. Era o momento das feras, era o momento da morte. A noite representa a morte. A noite representa a ausência de vida. Então você tem aqui mais uma manifestação. Você tem a morte, representada pela noite. E, ao mesmo tempo, a gente vai lembrar do quê? Lembra que eu comentei com vocês? A maior parte das manifestações, principalmente apocalípticas, acontecem em sonho. E os sonhos acontecem quando você está dormindo. Teoricamente, Zacarias, à noite. Oi. uma coisa aqui. Aí, por quê? Porque no Evangelho também, eu isso até grifei para saber. Por que pelas 3 horas da manhã? Eu até grifei aqui para tirar essa dúvida. Às 3 horas da manhã. Porque você Isso. está no ápice da noite. Lembra que o calendário, o relógio judaico e romano, ele não era como o nosso. Aqui, quando ele coloca 3 horas da manhã, seria a 9ª hora da noite. Tá? Ainda faltava, então, 5 horas, 6 horas, 7 horas para amanhecer. Tá? O dia, não, minto, 3 da manhã, faltava 3 horas para amanhecer. Tá? Você está no auge da noite, na negritude total, fazendo também reportando também a morte. Agora, falar que eles viram Jesus se aproximando do barco, na escuridão do lago eles chamam de Mar da Galileia, mas é um lago, né? Na escuridão do lago, você vê Jesus aproximando, porque Jesus tem que estar muito perto deles para eles verem a figura de Jesus. Né? Mas o sentido das 3 horas é indicar mesmo que era madrugada, que não tinha luz nenhuma. Malemar tinha a luz lunar, a luz da lua e das estrelas. Voltando para a nossa primeira leitura. Nós já pegamos 2 símbolos. Ô, Zacarias, olha aqui. Eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Ele não saiu, porque aqui, quando ele vê a brisa, aí sim, ele sai e se põe à entrada da gruta. Ele não saiu Ele na está hora esperando no Senhor, né? Ele está esperando no Então, Senhor. mas não era para ele ficar Bom, a fora? gente Ele chega não lá, ficou. calma, Luiz, calma. Vamos continuar daqui, ó. Um impetuoso vento forte. Onde não desse impetuoso vento forte? Da gruta nós ainda temos a passagem de... Ai, caramba. Qual é o nome dele? Gente, deu branco. Não é o nome do... Não é Davi, é...
A Gruta dos Leões, Daniel. Golias? Daniel, obrigado. Daniel, oh, nossa. Daniel e na Gruta dos Leões. Daniel também é jogado numa gruta. Lembrando que os textos bíblicos eles não seguem uma cronologia lógica. Tá? Então, o fato de Daniel pode ter acontecido muito antes do fato do profeta Elias. Voltando então para o texto. Um vento forte. Nós vamos ter vento forte em várias ocasiões, principalmente no Êxodo. Oi? Onde estavam os discípulos no barco também? Que veio um vento forte. Nós vamos ter na peste, na Páscoa, quando Deus passa e leva a vida dos primogênitos. Né? Você tem a passagem do vento forte, impetuoso, que vai mudando as características do mundo. Quando ele fala aqui, houve um vento que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Isso aqui significa o quê? Um vento capaz de mudar o mundo. Mas Deus não estava lá. Então não era Deus que estava mudando o mundo. Era o homem. Aí ele continua. Mas o Senhor não estava no vento. Por que o Senhor não estava no vento? Porque antes, lá atrás, o Senhor estava no vento. Estava no vento que assolou o Egito, estava no vento que impediu os inimigos de atacarem Israel. Ele estava no vento que afastou as águas do Mar Vermelho, ou do Mar dos Juncos. Então, a presença do vento, de Deus no vento, era comum, mas não era o caso. Porque Deus não queria matar Elias. Depois ele fala de um terremoto. Terremoto poderoso, capaz de arrebentar tudo. Então, aí não tem quando o terremoto. Vamos ter também no livro do Êxodo, durante a caminhada deles do Egito para Israel. Né? Então, Deus tem que fazer com que os inimigos fiquem afastados. Então, ele vai usando todas as ferramentas da natureza para fazer com que os inimigos se afastassem deles. Aí depois veio o fogo. Esse é fácil, né? Você não precisa nem falar onde a gente vai encontrar o fogo. Sábado Santo. Tá, no Sábado Santo, não. O Sábado Santo já é do cristianismo. E antes? No inferno? Hã? No inferno. Nem tanto, São José, nem tanto. Lá em Pentecoste, línguas de fogo. Em Pentecostes, mas Pentecostes também é um texto Ardente. posterior. E antes desse texto? A sarça ardente. Sarça ardente. Né? O fogo, a presença de Deus na sarça ardente. Acho que eu fiz. Deixa eu checar. O Deus estava presente na sarça ardente, mas ele não estava presente nesse fogo. Esse fogo, ele não estava presente. Ele fala, Deus não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Aí aqui a gente vai ver o quê? A presença, a manifestação de Deus através do amor. Deus não está querendo a morte de Elias. Deus quer a manifestação de Elias. Quer que Elias se coloque a trabalho, se dedique à divulgação do projeto dele. Então a presença de Deus está numa brisa leve, num vento suave. Então, aí ele percebendo, ele cobriu o rosto com o manto e saiu e pôs-se entrando na gruta. Ou seja, é aquilo que ele já falou, na presença de Deus, não se olha para Deus. Ele cobre a cabeça, né, em respeito ao Senhor e se prostra para adorar o Senhor. Aí depois o texto vai continuar, mandando ele prosseguir com os trabalhos que ele estava desenvolvendo, continuar a pregar, a falar a palavra dele. Mais algo, gente? Vocês conseguem perceber que eu tenho pulado aí? Não. Não. Conseguiram visualizar tudo que a gente estava desmontando a leitura? Sim. De uma ponta a outra.
A gente tem que começar a olhar o texto bíblico, olhar ele na época, olhar ele hoje. E hoje, onde nós encontramos Deus? Qual é a brisa suave que nos coloca na presença de Deus? Quais são os nossos pecados que nos envergonham? Quais são as nossas falhas que a gente deixa de cumprir? Isso tudo a gente tem que estar pensando. Como é que é o nosso fogo hoje que não tem a presença de Deus? Como é o nosso terremoto? Como é o nosso vendaval? Tá? Isso tudo a gente tem que fazer um exercício de reflexão pessoal para encontrar novamente Deus na brisa suave. Tá? E aí? Na arrogância, no egoísmo. A arrogância, essa é uma chave importantíssima. A arrogância, ela nos leva ao pecado original. Eu sou o dono do pedaço, eu sou o dono da comunidade, eu sou o dono do... Eu mando, todo mundo obedece. Ninguém pode fazer, a não ser que eu deixe, que eu autorize, que eu... Aí a gente vai voltar aquela parábola de Jesus que fala assim, de que adianta você construir um silo tão grande se amanhã eu te levo embora? Pois é. Segunda leitura. O que São Paulo quer falar para os nossos amigos romanos? Paulo não se conforma, né, Zacarias? O povo da aliança com Deus, descendência de Abraão, povo escolhido, judeus como Jesus, não aceitaram esse mesmo Jesus como Salvador. Né? É isso que ele daria até a vida dele para que o povo, o povo judeu como se diz, reconciliasse, né? Se tornou um povo, aí, um povo pecador. Exatamente, é o próprio povo escolhido da descendência de Abraão, o povo de Jacó, tudo. Jesus também é um deles, um judeu deles, e eles não acataram, acabaram matando. E o que mais, gente, que a gente pode puxar desse início do capítulo 9 da carta de São Paulo aos Romanos? Não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Por que Paulo coloca dessa forma? E aí, gente? Por que ele coloca isso? Não estou mentindo, mas nisso digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e na minha consciência. Porque ele era fiel? O primeiro ponto é que Paulo era fiel. Fiel a quem e ao quê? Ele era fiel a Jesus Cristo. Depois da conversão, ele não passou a ser pregador, não saiu anunciando. Então, ele era fiel a Jesus, né? Paulo abraçou a fé cristã, abraçou a Jesus de maneira integral. E ele deixa claro que, de acordo com a consciência dele, tudo que ele prega e fala é fato e verdade. Aí vem uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Tudo o que Paulo pregava, de fato, foi verdade? Aconteceu mesmo? Boa pergunta, né? Então, vamos uma resposta bem simples. Não. Paulo pregava a iminência do dia de Javé. Na cabeça de Paulo, como para quase todos os cristãos daquela época, Jesus voltaria no máximo em 30, 40 anos. A segunda vinda, né?
É. Então, ele tinha uma visão imediatista do Cristo. O Cristo de retorno imediato, o Cristo que voltaria para atender o chamado do povo ali, naquele momento, naquele tempinho. Mas não é o que acontece. O que acontece é Cristo se manifestar. Ele volta, está no nosso meio, mas não na presença física, e sim numa presença espiritual. Ele não está no nosso meio, ele não volta para nós no sentido de ser o guerreiro, de ser o lutador, de ser aquele que vai destruir os outros. Mas ele está no nosso meio no sentido de ser a voz do povo, no sentido de ser aquele que distribui a boa nova, que distribui a Eucaristia, que partilha o pão, que partilha o sangue, que partilha o vinho de maneira mansa. Nos convida a sermos novamente pessoas hábeis, ligadas a Deus, que nos permita abrir o coração, abrir o sentimento e participar da boa nova, partilhar. Né? Só que Paulo tinha certeza daquilo que pregava, tanto pela sua formação judaico-farisaica, quanto pela sua formação cristã. Paulo é o principal divulgador da fé cristã. É ele que espalha a fé cristã pelos 4 cantos do mundo, por assim dizer. E depois ele fala, a grande dor de Paulo não era não ter tido filhos, não era não ter tido dinheiro, dizer que ele tinha algum dinheiro, mas não era não ter tido filhos, não ter tido descendência. Era o abandono, como ele já citou, o abandono dos judeus à manifestação de Cristo. Eles não aceitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias. E aí faz cumprir aquilo que eles têm tão presente. A pedra angular é a pedra rejeitada pelos construtores. Hã? Continua lá, porque isso a favor dos meus irmãos, os da minha raça. Ou seja, Saul de Tarso, Saul nasceu em Tarso, que adota o nome romano Paulo, fala, minha raça renegou a Jesus. A minha raça renegou o Salvador. E ele ainda faz memória de outro fato muito caro para os judeus, que é a presença do patriarcado. E aí a gente vai fazer aquela alusão também, vai fazer aquela memória. Nós estamos celebrando nesse domingo o Dia dos Pais. Ele fala do patriarcado e nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Ora, por quê patriarcado? Porque eles acreditavam que todo o povo judeu descendia de um único patriarca, de Abraão. De Abraão sai Isaac, de Isaac sai Jacó, e de Jacó vão sair as 12 tribos que vão compor Israel. Jacó, para quem ainda não sabe, né, é o nome original de Israel. Israel, depois de brigar com o anjo dá para Israel, que é o nome que Israel significa aquele que ri, entrega para Israel um novo nome, Israel. Eu, sinceramente, eu não sei o que significa. Vou pesquisar para a gente ver. Tá? El é Deus. Isra, eu não sei o que quer dizer. Vamos matar a curiosidade, espera aí. É aquele que ri mesmo, não é isso? Isaac, sim. Isaac é aquele que ri. Significado. Pesquisa aí. El é o sufixo el, quer dizer
Tá. É óbvio. O que eu falei? Como é que troca o nome de... O que acontece para trocarem o nome de Israel, de Jacó para Israel? O que foi que aconteceu? O nome dele era Jacó. O que ele faz que o anjo chama ele de Israel? Não lembro. Acabei de falar, gente. Ele luta com o anjo. Israel significa aquele que luta com Deus. Ah, Chega a ser óbvio, né? pois é. Israel é aquele que luta com Deus. E aí ele coloca, né, que os israelitas não reconheceram, né, aqueles que são da descendência de Israel não reconheceram a própria presença de Cristo. E, lembrando, a comunidade dos romanos não é comunidade paulina. Vou bater sempre nessa tecla para vocês guardarem bem isso. A comunidade dos romanos não é uma comunidade paulina, não é uma comunidade de judeus. É uma comunidade de pagãos que foi fundada provavelmente por Áquila e Priscila, dois missionários judeu-cristãos, e depois foram expulsos de Roma. Mas quando eles foram expulsos de Roma, Paulo tinha cidadania romana. Então ele não é expulso de Roma, mas os judeus são expulsos de Roma. Aí tocando para frente, Evangelho. O que a gente tem no Evangelho? Pedro também é angustiado pela tempestade e não confia totalmente na sustentação de Jesus, devido à sua pouca fé, né? O que Jesus, aquilo que você fala, voltando para os nossos dias, né? Jesus acalma a tempestade que acontece em nossas vidas. Para isso, não podemos ser fracos na fé, né? Essa fé é buscada na oração, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter aqui que é importante a gente perceber é o seguinte: Pedro não é a fundação, não é a pedra na qual Cristo vai fundar a igreja, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro, que é a base da igreja, ele falha. E é o que mais falha. Sempre a gente tem algum problema, Pedro está no meio. Dá mancada nas tendas, dá mancada. É uma atrás da outra, né? Rejeita Jesus. Toda vez que você tem alguma coisa de errado, pode procurar que tem o dedinho do Pedro lá no meio. Por quê? Se ele é a base da igreja, por que ele falha? Porque Cristo quer mostrar que toda a igreja que é baseada no ser humano falha. E nós precisamos encontrar a nossa falha, a nossa conversão, para podermos mudar para uma sociedade nova, para uma vida nova. Bom, mas vamos nos localizar no tempo litúrgico. Depois da multiplicação dos pães, o que quer dizer isso? Aqui ele está situando a gente numa situação temporal. Jesus tinha acabado de fazer o quê? É o milagre dos pães, né? Dar de comer a cinco homens com 5 pães e 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E sobrou dessa refeição, que não foi uma refeição pequena, sobrou o quê? Mais 5 cestos, né? Oi? Um monte de cestos ainda. Lembra quantos? 5 a 50. 7 cestos, não é? 7? 7? Não é 7 Não. cestos?
12. 12 cestos. cestos. Que é o Sobram 12 cestos cheios. Por quê? Sobra todo o povo, sobra o suficiente para alimentar todo o povo de Israel. Não o alimento físico, mas o alimento de fé. Então, saindo dessa situação da multiplicação dos pães, Jesus manda que os discípulos vão à frente. Quem é esses discípulos que vão à frente? Quem é que Jesus envia? A gente pode até reportar, fazer memória daquela questão do profeta Isaías. Quem mandaremos? Eu estou aqui, envia-me. Lembra? Da tenaz, que ele pega a brasa no altar. E aqui, Jesus envia os discípulos. Quem são esses discípulos que ele está enviando? Mas não é os apóstolos, Somos Zacarias? nós. Ah, São os apóstolos no texto. Mas a simbologia é que somos nós somos os enviados. Não numa barca de verdade, não num lago de verdade, mas numa sociedade. não deixa de ser um barco. Numa sociedade. A igreja é o nosso barco, é a nossa nave, é o nosso nau. Né? E a partir dela, nós somos convidados a fazer esse trabalho de espalhar a boa nova, de espalhar a notícia, de espalhar que Cristo está vivo. Então, o convite que nos é dado é exatamente esse. Vão em frente para o outro lado. O outro lado aqui é no sentido de aqueles que ainda não conhecem, ou que ainda não aceitam, ou que, de alguma forma, ainda tem alguma restrição para com Jesus Cristo. Aí, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar. Isso é importantíssimo. Uma vida orante, uma leitura orante. Quando a gente vai pegar uma leitura para fazer, uma leitura bíblica, a gente tem que ler essa leitura várias vezes, estudar ela, estudar a entonação, estudar a palavra, estudar, achar aquelas palavras que nos confundem, né? As palavras que a gente tropeça. Para quê? Para ter certeza que na hora de fazer a leitura lá sobre a mesa da palavra, a gente vai tropeçar. Isso que acaba acontecendo com a gente, né? Então, a gente tem que ler várias vezes a leitura, fazer com que essa leitura se torne algo interno da gente, para que a gente possa fazer essa proclamação da maneira mais bela possível. A nossa voz é emprestada a Deus para manifestar-se perante a Assembleia. Então, esse convite é seríssimo para nós. Aí vem aquela parte por volta das 3h. A gente já comentou, é o auge da noite, a negritude da noite. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Jesus está sempre acima de nós, acima de todos. E aí não ter... Bom, primeira coisa, quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma? O que acontece com nós quando nós somos convidados a participar da igreja? O Mateus, acho que pode falar melhor hoje, né? Porque está começando, mas dá um frio na barriga. Você fala assim, será que eu estou pronto para fazer isso? Como eu vou enfrentar isso? É algo novo, né? A gente fica naquela dúvida, né? Não sabe o que se espera, né? Exatamente, você não sabe o que esperar. É uma situação nova, é uma situação imprevisível. E, de repente, você se vê às voltas com vários livros, com várias leituras, com vários objetos. Como trabalhar esses objetos? Como me portar dentro do presbitério? Como me portar dentro da comunidade? E o que a comunidade que está lá embaixo vai me falar quando me encontrar na rua? Agora, eu tive amigos, tenho amigos, por exemplo, que são militares e são pessoas de uma enorme fé.
Agora, quer dizer que o cara tem fé, ele não vai poder abordar uma pessoa com um pouco mais de pressão, de um termo menos severo? Ao contrário, ele vai abordar a pessoa do mesmo jeito, porque ele não pode misturar uma coisa com a outra. A nossa caridade, a nossa bondade, a nossa vida, ela tem que ser a mesma pessoa que está dentro da igreja tem que ser a que está fora. Mas isso não significa que eu vá abandonar a minha segurança em prol dessa pessoa. Então, usando o policial como exemplo, por conta de ser uma situação mais criteriosa. Vocês imaginam se um policial chega de bonzinho assim, e fala, dá licença, você está armado? Ele já tomou 4 tiros na cabeça. Então, o policial é obrigado a ser agressivo na sua abordagem, mesmo que ele viva uma fé cristã. Tá? Isso não significa que ele possa ter uma vida diferente dentro de uma vida diante fora da igreja. O exercício da sua atividade é uma coisa que ele vai... Já aconteceu comigo, de ser abordado com relativa violência, quando eu era adolescente, com relativa violência por policiais, e depois, quando os caras viram que não tinha nada a ver, foram gentis, foram educados, tudo. Por quê? Porque a hora que ele faz a primeira abordagem, ele não sabe com quem ele está falando. Ele não sabe com quem que ele está se portando. E se eu estiver armado, se eu estiver me preparando para fazer algo. Então, tem toda essa... É a mesma coisa que acontece aqui com os discípulos. Esse anúncio de medo é o nosso medo no dia a dia. Como nós nos portamos no momento em que nós nos encontramos face a face com Cristo. Esse face a face, lógico, é simbólico, né? Não é real. Mas como nós nos portamos na presença de Cristo? Como nós nos portamos no momento em que Jesus, nós somos convidados a sermos parte, esse tijolo daquela parede que compõe a própria existência de Cristo. Para nós é complicado, é difícil. Né? Todos nós já passamos por isso. Só que como já faz tempo, muitas vezes, a gente já até esqueceu esse primeiro momento, esse primeiro medo, esse primeiro, sabe, essa primeira angústia que vai nos levar para a Boa Nova. Bom, e aí o que Jesus nos convida? Nos convida a sairmos do barco e andarmos sobre a água. E na maior parte das vezes, vamos dizer todas, a gente age como Pedro. Quando a gente sente o vento da dúvida bater, a gente despenca na água. Aí é necessário que Jesus vá lá com a mão. Olha, filho, você caiu porque a tua fé ainda não é forte o suficiente para você manter-se no projeto. Mas continua, porque eu vou te fortalecer. Alguém falou alguma coisa aí? Bom, aí depois disso daqui, fechando a leitura, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os próprios apóstolos fazendo a adoração ao próprio Cristo. Fazendo tu és realmente o Filho de Deus. Ou seja, reconhecendo na pessoa de Cristo a personificação do amor de Deus. Gente, alguma coisa que a gente tem pulado, vocês vão se manifestar? Pode se manifestar aí, eu não tenho nada contra, não, pode falar. Mas o medo todo mundo sente, né, Zacarias? Todo mundo tem medo, né? Tem que ter medo. Então, que a gente, quando enfia a cara para fazer alguma coisa, vai com a fé e a coragem, mas sempre o medo está ali do lado.
o medo tem que ser parte do nosso dia a dia. Nós precisamos do medo. A gente precisa desequilibrar para poder crescer. Sim, Zacarias. Como é que a cobra cresce? Porque se tudo que você for fazer der certo, Vai ficar aí- mal acostumado. exatamente. Você tem que aprender a cair para poder levantar. É isso, tropeça, não cai, se cai, levanta, sai andando e continua, né? Não. É que a gente pensa assim, como é que a cobra cresce? A cobra que vai crescendo, ela chega a um ponto que ela não consegue mais usar aquela pele que ela tinha, ela abandona a pele para trás e vai embora com uma pele nova. Nós precisamos fazer mais ou menos algo parecido. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e assumir um protagonismo novo. Crescer na nossa fé, crescer na nossa missão, crescer no nosso dia a dia. Para que a gente possa ter novos projetos. E Oi? tudo que é novo, tudo que é novo, por mais simples que seja, sempre dá aquele fiozinho, né, na barriga, que é o medo, né? Tudo que é novo vai sempre gerar resistência. Uhum. Né? Ah, não, eu não vou usar aqui a nossa reunião virtual como exemplo. Ah, não, eu não consigo porque eu não sei mexer. Mas espera aí, você tentou mexer? Foi a primeira vez que eu convidei vocês para participar de uma reunião virtual, todos tiveram dificuldade. Né? Mas aprenderam, não aprenderam? Pede ajuda aqui e ali até sair. Então, a gente vai aprendendo. A gente se desequilibrou. Saímos da mesmice. Agora, imagina. Na zona de conforto. Saímos da zona de conforto. Na realidade, nós saímos da zona de conforto para entrar num conforto maior, né? Imagina a temperatura Sim. de 10 graus lá fora e você teve que encarar uma caminhada até o Madalena para fazer uma reunião de liturgia. Uma reunião que não tem hora para acabar. Exatamente. Né? E você vai discutir liturgia, vai discutir os caminhos. Então, agora o negócio você está na tua casa, você está frio, você pode pegar um cobertorzinho, pode tomar um café. Um café aí, servir. Aí, ó. Tá vendo? Se você não tomar café, nem dá pra gente. Ó. Agora mesmo eu tô com meu cobertorzinho. Aí, tá vendo? Então, quer dizer, você está no conforto do seu lar e fazendo uma reunião. Mas para acontecer isso, nós tivemos que passar por esse desequilíbrio do comodismo. E durante muitas vezes, várias pessoas mas a reunião presencial não é mais fácil, não é melhor? E uma vez, eu não lembro para quem, acho que foi para a Neide, que eu falei, Neide, você já imaginou? Foi um dia que estava frio, chovendo. Você já imaginou se a gente tivesse se reunir na paróquia para fazer a reunião? E são com as mesmas pessoas. E normalmente com as mesmas pessoas. Então, quer dizer, o que adianta? Não adianta. Não adianta. Você não consegue levar essa coisa se você não causar esse desequilíbrio. Você precisa quebrar essa casca para poder crescer mais. Abandonar a pele velha para poder crescer, para ter espaço para crescer. E esse desequilíbrio passa por tudo na nossa vida. Passa também pela igreja. A igreja também precisa cumprir os seus grilhões do passado para continuar. As palavras do Papa João 23, quando ele abre o Concílio Vaticano II, eu não sei se vocês conhecem a história da igreja, mas João 23 já foi eleito um Papa velho, a exemplo do Bento XVI. Ele já foi eleito um Papa velho. A ideia da ala da igreja naquela época era exatamente, vamos eleger já tinha esse blá blá blá, né? Se fazer um concílio. Vamos eleger um Papa mais velho, e aí a gente vai meio que cozinhando esse galo para ver o que a gente vai fazer da vida. Se casa, eu compro uma bicicleta. Ou no caso, eles não podem casar, que eram padres. Mas ver o que vai fazer. Logo que eles nomearam João 23 Papa, ele nomeou o concílio. E a frase de abertura do discurso dele no concílio é assim, assim, né? É uma interpretação livre do que ele falou, tá? Nós precisamos escancarar as janelas e abrir as portas para que o vento da
prosperidade da novidade remova esse mofo da velha igreja. Então, a partir do Concílio Vaticano II, você muda a visão da igreja. A igreja deixa de rezar a sua missa em latim, ela deixa de esconder a Bíblia dentro de um cofre, ela põe a Bíblia no colo do fiel. Se vocês lembrarem, eu lembro, eu era criança, em 74, quando a igreja começou a publicar, a Paulinas começou a publicar as Bíblias, o Paulinas e a Paulo, na época de Aramaçó, começaram a publicar as Bíblias e a vender as Bíblias, e deu Bíblia mais barata para popularizar a Bíblia. E mesmo assim passou por várias versões da Bíblia, até chegar em uma Bíblia que a gente consiga manipular com mais, entender com mais facilidade. Que a Bíblia pastoral, que a Bíblia CNBB, que permite que a gente consiga entender, passar a ter Bíblias de estudo, onde você tem grandes quantidades de informação que te permitem interpretar. Antes do Concílio Vaticano II, essa nossa reunião aqui podia ser considerada uma reunião de hereges, né? Que nós estávamos discutindo a Bíblia, e a Bíblia só poderia ser discutida pelos padres. Então, todas essas mudanças passam por momentos de dificuldade, por momentos de mudança de paradigma. Os documentos do Concílio Vaticano II, o Compêndio Vaticano II, é um livro desse tamanho, assim, ó, que tem os principais documentos, e a gente continua estudando esses documentos até hoje. E não excluindo que nós estamos precisando de um novo concílio, porque a tecnologia, a vida, a sociedade está exigindo novas mudanças da igreja, que logo, logo, elas vão precisar ser implantadas. Porque a igreja é viva. Ela é viva como nós. Nós somos uma gota no oceano. Afinal, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Ô, Zacarias, Pode falar, José. esses dias uma leitora falou assim que ela está desatualizada, porque ela não participa. Ela falou que às vezes ela entra ali na salinha, ela não consegue nem encontrar o que ela precisa. Aí eu perguntei por que que ela não participa, porque não dá, porque não posso. Então, não está na hora de você, assim, não está na hora dos leitores receber uma nova formação? Então, a princípio, a gente pode até marcar uma formação, mas aí vem também Porque tem muito leitor novo. Sim, a gente precisa pegar, o próprio Mateus é pegar os livros novamente. O duro é você repetir novamente tudo aquilo que a gente já viu 3, 4, 5 vezes, voltar de novo. É necessário? É necessário. A cada vez a gente pega uma coisinha nova que ficou faltando. Então, mais assim, Zacarias, por mais que a gente pode, cada vez que a gente ouve sempre a mesma coisa, a gente sempre tira uma lição, entendeu? Sim, não, é isso que eu estava. A gente sempre pega alguma coisa nova, algum detalhezinho que faltou. Né? Mas a gente precisaria pensar, inclusive, em informações que fossem além, não só nos livros litúrgicos, mas que fosse além. De repente, trabalhar um pouco de liturgia mesmo. Zacarias, outra coisa, quando as pastorais assumem a missa, você não passa nenhuma dica para eles, nada? Eu peço, quando a pastoral assume, eu peço para as equipes de leitores, para um leitor que estiver lá, auxiliar eles. Não adianta tentar... Não, porque é o seguinte, na quinta-feira, que foi a missa do ECC, eu cheguei lá, faltava 5 minutos para começar a missa. E a Volene e a Beth estavam já paramentadas. Aí, em seguida, chegou o casal do ECC. Eles não sabiam nem o que eles iam fazer. Aí a mulher falou assim, jogaram na nossa mão, só que a gente não sabe nem o que vai fazer. Bom, aí
Aí a Volene falou, olha, eu fiquei preocupada porque ninguém apareceu. Perguntei para o coordenador, ele falou que não sabia de nada. Eu falei, mas eles pediram, porque o Zacarias falou. Então, aí falei para a mulher, né, e para o rapaz, eu falei, olha aqui, vocês têm que chegar 10, 15 minutos antes, porque quando os leitores estão paramentados, eles não podem tirar a roupa, porque eles chegaram, se prepararam. E vocês chegam em cima da hora. Aí ela falou, não, então não vamos fazer, não, vocês podem ficar. Eu falei, não, você não tem culpa. A culpa é do coordenador que não te avisou. Porque ela disse que nem sabia que eles iam ler, Zacarias. Não, isso é uma falha. Agora, eu acho assim, eu sempre preguei, você sabe muito bem disso, eu sempre preguei que cada um tem a sua própria visão, sua própria proposta. Tanto que eu não, dia de trido, por exemplo, eu não falo, olha, São José vai fazer leitura no dia tal, São João no dia tal. Não, eu acho assim, a gente joga para eles. Quem quer se manifestar, quem quer fazer, faça. Da mesma coisa, eu acho que deve acontecer com as pastorais. Pediram para nós. Não, eu vou chegar lá, Nilson, você vai entender. Pediram para nós. Perdão, tudo bem. Eu avisei as equipes que não teriam que fazer as leituras. Agora, cabe, é que você falou, cabe aos coordenadores que estão à frente dessas pastorais falar assim, olha, vou usar o exemplo do Mateus. Mateus, você e a Cleide vão chegar mais cedo, porque vocês vão fazer a leitura. Tá? A gente não sabe como é que localiza. Como, por exemplo, a Terezinha me pediu oração dos fiéis da quinta-feira. Tá? A gente elabora. Eu perguntei para a menina da coordenação do ECC se eles precisavam da oração dos fiéis. Ela falou, não. A gente tem um grupo de orações. Eles fizeram. Nós temos um grupo de orações do próprio ECC que nós vamos usar. Beleza? Não tem problema. Você precisa de alguma ajuda? Não precisa de ajuda nenhuma. Beleza? Agora, se a pessoa tem uma dificuldade, gente, nunca me neguei a ensinar ninguém e acredito que ninguém da nossa equipe se negue a ajudar alguém que precise de ajuda. Não, mas é o que eu estou falando, eles chegarem em cima da hora. Eles não eu acho que mais grave do que chegarem em cima da hora foi a frase que eles te falaram. Nós nem sabíamos que nós íamos ler. Isso, porque é assim, não deu nem, só levou um até o ambão lá para ele ver o lecionário, porque ele chega, não dá tempo de olhar, o cara chega, fica perdido. Como que ele vai fazer a leitura se ele desconhece? Então, Você vê, a gente coordena, a gente olha as crianças da catequese, mas aí quem orientou eles? Mas aí quem orientou eles, que, assim, o coordenador pediu para que fosse, né, a missa, né, fosse por responsabilidade deles, ali a liturgia. Eles mas me assim, pediram a leitura. Se essas duas pessoas chegaram e nem sabia, mas aí quem orientou elas, que seriam eles? Você, não, eles chegaram e falaram assim para eles, vocês vão fazer a leitura. Nossa, eles chegaram até ofegante. Aí a Volene levou a moça, e quem ia fazer a leitura era o marido dela. Aí ela falou, nossa, Nilzete, eu orientei a mulher e quem vai fazer é o homem. Mas ele leu super bem, Zacarias. Mas só o fato de chegar em cima da hora, eles chegaram ofegante. Então, bom, eu não falo nada, Nilzete. Domingo eu cheguei em cima da hora, aos 45 do segundo tempo. Mas você já estava chamando o Padre Anísio para fazer a segunda leitura. Mas você é macaco velho, mas imagina uma pessoa, o cara falou, eu nunca vi na vida. Eu sou macaco velho, mas meu celular não despertou. Mas é isso que eu ia falar, ô Zacarias. Por exemplo, se alguém chega para você na hora, fala, olha, Zacarias, dá para você, olha, Nilzete, né, acredito que né, seu Zé, né, a Cleide, para mim, se chegasse na hora e pedir, a gente faz. Só que tem gente que não consegue, né? Não, quantas vezes que não é o ideal. O ideal não é o ideal. Isso é ação de tarefeiro. Isso não é o ideal. Lembra que estava comentando?
Nós somos a voz de Deus, nós somos recebemos essa brisa suave da primeira leitura para anunciar essa brisa suave para a comunidade. Então a gente não pode ser tarefeiro, a gente não pode chegar lá no momento, naquele instante, né? E a mensagem falou, ofegante, para fazer a leitura. Não. Tem que se concentrar, você tem que interiorizar aquela leitura, porque é você Não, eu estou falando numa necessidade, entendeu? Eu estou falando numa necessidade, porque assim, uma emergência. Porque quando eu vou para fazer, né, para servir, fazer nas a leitura, proclamar a leitura, às vezes eu encontro alguém no caminho, né? Aí eu falo assim, olha, você me dá licença, eu falo oi, tudo, falo assim, você me dá licença, mas eu vou rápido, mais rápido que você, porque eu gosto de chegar mais cedo, porque eu gosto de chegar lá, me preparar e ficar tranquila, né? Para poder estar proclamando a palavra. Que nem o dia das crianças, no dia dos mirim. O Miguel chegou 9h30, tranquilo. Aí a outra chegou, faltava menos de 5 minutos. E o pai ainda coloca ela lá. Eu falei que não ia deixar, mas tudo bem. Fui lá, peguei, quando voltei com a opa, já estava entrando. Quando está começando a primeira leitura, a outra criança chega. Ela olhou para mim, eu fiz de conta que não vi. Só que ela voltou lá e veio a mãe. E a mãe ficou tentando, olhando para mim, eu de rabo de olho. Aí, de repente, ela olhou para mim e acenou para a filha. Zacarias estava no salmo. Aí falei para ela entrar, ela entrou lá, pegou a outra, colocou na filha e a menina subiu. A menina chegou ofegante, nervosa, leu super mal. Então, é aquela coisa, a pessoa chega... Depois eu olhei no celular, ela mandou uma mensagem 10h06 falando assim, Josete, já estou subindo. 10h06. Já estou subindo, ela vai estar lá 12 minutos. E ela mora lá perto da estação do Planalto, do monotrilho. Então é aquela coisa, gente, é a falta de comprometimento, é a falta de respeito. Lógico. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que a Lourdes comentou com você, José. A Lourdes ia ler. Não, mas é a mesma coisa que a Lourdes comentou com você. Pois é, aí a Lourdes passou a opa para a Giovana. Aí a outra, a Letícia, quando chegou, leu, né? Ela até chorou, Aí ela falou para mim, José, a culpa não é minha. Minha mãe foi tomar banho tarde, porque o meu primo vai ser batizado. Então, mas é que nem a Lourdes comentou com você, a culpa normalmente não é das crianças. Não é. Não são imputáveis. Mas, é complicado, porque na realidade a mãe estragou aquele momento que a menina ia ter de se sentir... Pois é, porque ela lê super bem, mas ela ficou nervosa, Zacarias. Chegou em cima não, depois da hora. A gente fica nervoso. E para a criança é mais complicado ainda, Lógico né? que é. E numa dessas, você cria um bloqueio que ela nunca mais vai querer ler na vida dela. É verdade. Entendeu? Então, são coisas difíceis, complicadas da gente gerenciar. Mas só que a gente tem que ter... Mas você lembra que a gente tinha conversado e você ia dar uma formação para as crianças, uma orientação para eles? Eu acho que com as crianças deveria ajudar os pais, para eles saberem também. Sim, não tem problema. A gente pode juntar pais, crianças, novos leitores. Né? A gente marca um dia, deixa eu só passar essa correria que estou agora. A gente marca um dia e faz com eles um encontrão. Um encontrão com o microfone, decidir o peso do microfone, para ver como é que é a diferença de aproximar e afastar o microfone. Sabe? Isso a gente pode trabalhar, não tem problema. Pegar os livros, as diferenças. Foi o Matheus não sabia que nós temos 3 lecionários. Então, ele leu uma vez só. Agora já leu 2 e domingo ele lê 3. Então, a gente já vai... Todo esse desenvolvimento, a gente precisa acompanhar.
Né? É respeito não só da criança que vai ler, ou da pessoa que vai ler, mas também daqueles que o cercam. Porque às vezes Não, quem mas atrasa... eu achei. Aí eu achei que o padre ia reclamar, porque a menina subiu depois e ainda foi fazer a leitura. Mas acho que ele nem viu ela subir. Não, e outra, como é uma criança, ele até releva. Fosse um de nós, ele encheu o saco até... Agora eu vou fazer outro comentário que não tem nada a ver. Lá em cima, no presbitério, a criançada pode ficar subindo e correndo? Não é falta de respeito? Elas saem do banco, vai lá, sobe, fala com a fulana, volta, corre. Claro que é falta de respeito. Durante a missa, principalmente, é falta de respeito. Sim. Não, porque domingo foi um sobe e desce de um casalzinho, que você sabe quem é. Falei, gente do céu, o que é isso? Então, é falta de respeito, é falta de chamarem a atenção, mas, ao mesmo tempo, por se tratar de criança, você não pode bloquear. Afinal, o que Jesus falava? Deixai vir a mim os pequeninos. Não, mas então, Zacarias, subiu, fala, senta, não pode sair daí, mas não fica, vai e volta correndo. Então, Criança de 4, 5 é ficar anos já esse estão sobe um e desce entendida. e vai conversar com o ministro da Eucaristia e volta para os pais e vai de novo. Então. Sabe? Só que é complicado, é difícil. É difícil. Mas, por ser criança, e outra, a criança, se você cria dificuldade, é na mesma situação, se você cria uma dificuldade para a criança, você afasta ela da fé. Eu, muitas vezes... Não, Zacarias, não é para afastar ela. Eu só falo assim, quem está lá em cima, conversar com a criança. Não pode ficar correndo. Senta e fica quietinho aqui. Diga, seu José. Educar não é uma forma de amor? Educar é uma forma de amor. É verdade. Olha... Diga, Neide. Eu assim, na minha opinião, isso vem da questão não sei se dos pais, o que é, né? Você porque não assim, estava ó, lá às 10 horas? Domingo você não estava lá às 10 horas? Eu sempre levo. O Miguel, ele sempre foi na igreja, sabe? O Miguel. E ele vai até hoje comigo, ele participa, ele bate palma, entendeu? A Larissa também, a Larissa sempre foi também. Ela é pequena também. Então, assim, eu acho que vai de questão de você, como fala, de você ir conversando com a criança. Olha, você não pode ficar correndo. Olha, sabe assim, porque eu vou incentivando eles a bater palma. Como eles rezam em casa, eles têm costume de rezar em casa. Nos momentos das orações, eu chamo atenção, assim, não atenção, mas eu falo com eles, olha, agora é o momento da gente rezar o Pai Nosso, né? Porque a Larissa até tem curiosidade. Por que não fala o amém na missa? Um dia ela perguntou, por que não fala o amém no Pai Nosso? Então, assim, ela já está aprendendo, entendeu? Ela tem só 8 anos, mas ela ia desde pequena, de 4, 5 aninhos que ela vai, e assim, e ela tem curiosidade, por que faz isso? Porque assim, então ele está prestando atenção. E você já explicou para ela por que não fala o Pai Nosso no final, não fala o Amém no final do Pai Nosso? Já expliquei para ela, porque assim, ainda ela é muito nova para entender, mas eu expliquei para ela. Aí eu falei para ela que quando a gente está assim, quando não é o momento da missa, que nós estamos numa reunião, vê a tia quando está numa reunião, né? Que às vezes ela fica aqui do meu lado, né? A gente pode rezar o Pai Nosso, a gente vai falar o Amém, né? Aí da missa eu ensinei que no Pai Nosso a gente não faz no Pai Nosso, não termina o Amém ali na hora do Pai Nosso, mas é na hora lá da oração, né? Aí ela disse, então tá bom. Aí toda vez que termina o Pai Nosso, ela faz. Porque o dia ela tá Neide, você não estava lá na missa domingo, das 10 horas? Não, fui às 18. Ah, tá. Eu fui na missa das 7, a Lourdes foi na missa das 18. Mas ainda, sabe, é que assim, ainda falta... Já, para não esquecer, o que eu faço, quem vai fazer o que domingo? Tá. Já eu faço
primeira, segunda leitura, o que eu faço? A senhora que manda. Faço a primeira? Pode ser. Aí eu vejo quem faz a segunda, quem faz a oração se é. Valeu. Tá? Bom, vamos lá. Me perdi. 10 horas de Zacarias. Mais alguma coisa, gente? Acho que De não. minha parte, eu fiz. Ok. Só fechando, lembrando que a missa do Dia dos Pais também é o segundo domingo do mês de agosto, portanto é o domingo que a gente faz memória aos missionários. Cada um dos 4 domingos do mês de agosto, ele reporta uma das vocações. A primeira é a vocação sacerdotal, a vocação dos ordenados. O segundo domingo é os missionários. Não, minto, desculpa. O segundo domingo é os religiosos. E também, por conta daqui no Brasil, se celebrar o Dia dos Pais, também as vocações matrimoniais e vocações paternais, né? Tanto de pais quanto de mães. No terceiro domingo é o dia dos missionários e no quarto domingo é o dia dos evangeliários, Terceiro, assim, dos catequistas. terceiro dia do quilo. Oi? Terceiro dia do Dos missionários. O segundo é dos religiosos, o terceiro é dos missionários. E o quarto é dos catequistas. Isso é oficial. Tá falando, né, que aí também tem o dia do quilo, né, domingo do quilo, né? Depois no terceiro também é o dia não, agora é do dízimo, né? E o outro é do quilo também, né? E no quarto vai ter o batismo. Isso. Uhum. Tá certo. Então, só para a gente ter sempre em mente que o calendário litúrgico ele tem essas facetas também, que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente na hora de montar orações fiéis, na hora de preparar a liturgia. Pode chegar o dia em que nós... Poxa, Deus, já caiu. Pode chegar o dia que nós tenhamos que montar toda a liturgia. Então, fica sempre esperto com esse tipo de problemática. Tá bom? Tudo bem. Mais alguma coisa, gente? É só isso mesmo. Então, vamos fazer a nossa oração final? Vamos. Então, elevemos o nosso coração a Cristo Senhor, nosso intercessor, junto ao Pai, as nossas preces, os nossos pedidos e as nossas orações, fazendo com que o Senhor nos agracie com o seu amor e com a sua benevolência. Pai nosso, Que estais no céu. Santificado seja Santificado nosso nome, seja a nossa assim na terra como nos céus. As nossas assim como nós temos entendido. não nos deixe Faz livrar-nos Fiquemos em paz e na guarda do Senhor bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, um bom resto de semana para todo mundo e até mais. Abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Estou com Deus. Boa noite para vocês. Boa noite.